decisões. Aqui nós respeitamos todos, amém? Essa casa ela tem uma palavra e é uma palavra que respeita a diferença, amém? Então tem gente aqui que é tradicional, tem gente que é pentecostal e se respeitam, amém? Se respeitam, então ficando tudo integral, porque quando se respeitam, amém? Glória a Deus. Queridos, essa série que nós estamos ministrando é uma série poderosa, que o Senhor colocou ao nosso espírito para ministrar sobre o poder das palavras. Semana passada a profeta Daiane ministrou sobre a confissão. Quando você confessa em Cristo, a boa confissão. Hoje nós vamos aprender um pouco que nós precisamos abandonar todo tipo de mentira. Por quê, querido? Porque uma mentira dita vai tornar a sua verdade seguinte em outra mentira. Quando você profere uma mentira, a sua próxima verdade se transforma numa mentira. E para nós sermos desembaraçados de toda mentira, nós precisamos conhecer Cristo. Nós precisamos ser sinceramente fiéis a Ele. Nós precisamos morrer para as nossas vontades, para que Ele ressuscite em nós. Na verdade, esse processo de viver a verdade é viver Cristo. Não existe outra verdade, irmão. A verdade é Cristo, o resto tudo é engano. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Hebreus. Epístola, vamos falar igual o teólogo aqui. Epístola aos Hebreus. No capítulo 10. Epístolas aos Hebreus, capítulo 10. Amém? Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e versículo... que legal! 19, Hebreus 10 e 19. Obrigado, Senhor. Pai, eu submeto ao Senhor durante essa ministração, que nenhuma palavra ministrada aqui nessa noite hoje seja minha palavra, Senhor, mas seja a sua palavra. Eu declaro que a tua verdade venha ao nosso espírito hoje forte. Declaro que a tua verdade, Pai, venha destronar e destruir todas as mentiras que ainda habitam em nós. Amém? Versículo 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Amém? Plena confiança para estar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então o que ele está falando aqui, querido? Que o sangue de Jesus, quando verteu na cruz, que rasgou-se o véu do templo de alto a baixo. O templo tinha o santo e o santo dos santos. Fora do templo era o átrio. Dentro do templo tinha o santo e o santo dos santos. O lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e oferecia sacrifício por todo o povo. E ali representava a presença de Deus, porque ali tinha o lugar santíssimo, que era o lugar que a arca ficava. Quando Cristo morre, o Senhor rasga aquele véu, porque Ele estava simbolizando ao homem o que Ele estava fazendo no homem. Amém? Você consegue entender? Quando Ele rasga aquele templo ali, aquele véu do templo, Ele está simbolizando, mostrando para o homem o que aconteceu dentro de mim e dentro de você. O pecado nos afastou de Deus. Adão, lá em Adão, quando Adão peca, a vida de Deus que estava no homem, ela fica paralisada. O homem passa a viver da sua consciência, da sua sabedoria. Por isso que fala a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem deixa de viver sobre as orientações de Deus e sobre a verdade de Deus, sobre a comida de Deus. Por isso que no jardim tinha a árvore da vida e tinha uma árvore no meio do jardim que não era para ele tocar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa a vida de Deus, representa Cristo. E o homem passou a viver sobre o seu conhecimento.
O homem passou a viver sobre os seus sentidos. Quais são os sentidos sensoriais do homem? Visão, fala comigo, visão, audição, paladar, tato e o que mais? E olfato. Certo? Esses são os 5 sentidos. 5 sentidos do homem. E o homem passou a viver pelo seu conhecimento e por esses 5 sentidos sensoriais naturais. E ele deixou de viver a sua verdade revelada. Deus revelava ao homem todos os dias. Ele diz que na viração do dia, o Senhor vinha com Adão e vinha conversando com Adão. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Aí Adão começava a falar assim: tá vendo aquele animal ali? Eu chamei de anta. Aquele outro ali eu chamei de jacaré. Aquele outro ali, Senhor, eu chamei de urubu. Eu chamei por quê? Porque você vê a cara daquele ali, ó, é uma cara meio de anta, meio de boi sonso e tal. Estou viajando aqui, irmão, mas é mais ou menos isso. Olha só o nível de relacionamento de Adão com o Senhor. E não havia separação entre o homem e Deus. Não havia. O homem portava perante Deus na sua maior simplicidade e no maior relacionamento. E isso era a vida de Deus. E o Senhor ia revelando a Adão a cada dia. O pecado, ele separa isso. Separa que a primeira coisa que faz é o homem ter vergonha de Deus. Porque ele olhou para ele e começou a achar que a sua malícia, né? Porque quando ele começou a olhar, nossa, isso é coisa feia eu estar nu. Aí a malícia entrou no homem. Então, em Cristo isso acaba. Quando Cristo morre, derrama seu sangue por nós. Por isso que o escritor aqui da Epístola aos Hebreus, que eu sei quem é, mas não vou falar o nome. Por que você sabe? Eu acho que eu sei quem é. Eu acho. A teologia fala que não pode falar o nome de quem escreveu Hebreus. Mas quando você começa a olhar as outras cartas, irmão, parece que tudo se alinha mesmo. Eu não vou falar não, vou ser educado. Amém? Então a Epístola dos Hebreus, o autor desconhecido, que escreveu diretamente aos irmãos, aos hebreus, ele fala o que para os irmãos? Irmãos, hoje tem a plena confiança de acessar a Cristo, de acessar a Deus, de entrar no Santo dos Santos. Por quê? Porque não existe mais véu, não existe mais barreiras. Querido, você não precisa pedir para o Zezinho nem para a Mariazinha. Hoje você acessa a Cristo. Você não precisa chegar no sacerdote e falar assim: olha aqui, eu trouxe um animal para você sacrificar pelo meu pecado. Não, você chega a Cristo, porque Cristo já foi o sacrifício perfeito. Isso, irmão, às vezes a gente fica olhando e achando que, nada a ver. Irmão, essa é a maior revelação da igreja. Essa é a maior revelação do tempo presente. É você saber que você porta Cristo dentro de você. E aonde você chega, como o Alexandre ministrou aqui no começo, você imparte da presença dele. Você imparte da vida de Deus. Porque você porta Cristo, você porta a vida de Cristo. Amém? No versículo 20, diz assim: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então nós vivendo um novo caminho, irmão, fora da letra, fora da lei, um caminho onde Cristo é a nossa vida. Por isso que Hebreus 8 fala que ele nos dá uma nova aliança. Em algumas versões fala que ele nos dá um novo pacto. Porque o pacto antigo, ou a aliança antiga, ele tornou inadequada perante o novo pacto. A lei, ela serviu de professor para nós chegarmos a Cristo. A lei, ela serviu para filhos que não eram maduros. Então por que o Senhor instituiu a lei para o povo de Israel quando saiu do Egito, irmão? Um povo perdido, que não sabia nem quem era Deus mais. Um povo que não sabia nem quem era o Deus dos seus pais. Que tinham se contaminado com a cultura egípcia. Tinha se contaminado com tudo que o Egito tinha. Então o Senhor criou uma lei, porque eles eram filhos imaturos.
O Senhor estipula a lei e falou: ó, vocês têm que fazer isso ou assado. Mas eles nem sabiam por que eles estavam fazendo. Eles só sabiam que eles não podiam fazer. Eles não tinham a essência dentro de si para não fazer. Eles sabiam que não podia. Por isso que em Jeremias, o Senhor usa Jeremias e fala: vai chegar um tempo onde eu colocarei a minha lei no interior de vocês e ninguém precisará mais falar para vocês o que vocês têm que fazer. Por quê? Ninguém vai ensinar vocês. Por quê? Porque a lei vai estar dentro de vocês. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. E ele revela o que é certo para você e o que é errado dentro da palavra. Então a lei chegou a este caminho. Mas eles eram filhos imaturos. Bebês. Por exemplo, eu tenho o Daniel, meu filho de 5 anos. Tem um monte de coisa que eu falo para ele: você não vai fazer, Daniel. E ele fica: mas por quê? Eu falo: não, você não vai fazer. Acabou, não tem porquê. Por quê? Porque se eu explicar o porquê para ele, ele não entende. Por que ele não entende? Porque ele é uma criança. Agora, se eu pegar a Carol e falar para a Carol: Carol, você não vai fazer isso, por isso, por isso, por isso, ela já entende. Por quê? Porque ela já cresceu. Então existe níveis de maturidade. Então o Senhor, quando diz lá em Romanos 8,19 que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, esse filho está dizendo filhos maduros, filhos ruios. No original é ruios, que significa maduros. O que é um filho maduro? É um filho que esteja na estatura que Cristo esteve. Cristo, ele veio como um filho maduro. Ele só veio para obedecer o que o Pai pediu para ele fazer. Então a terra, ela anseia pela manifestação dos filhos. Mas qual filho? Não um filho bebê. Não pode ser bebê, porque bebê não sabe o que faz. Bebê, o pai tem que ficar: não. É o filho maduro, que ele sabe a vontade do Pai. Um filho maduro é aquele que trabalha para a herança do Pai. Cristo veio cumprir o propósito do Pai, porque quando ele cumpriu o propósito do Pai, ele estava cumprindo a herança dele. Amém? Ele nos deu o direito de se tornarmos filhos por adoção. E quando nós nos tornamos filhos por adoção, nós temos que buscar esta maturidade, sermos ruios. A igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja madura, irmão. O que é uma igreja madura? É que sabe o que é ser igreja. Não é uma igreja que se ajunta apenas por um culto. Ela sabe o que ela está fazendo e ela vai manifestar isso fora. Você vem aqui para aprender aqui, para manifestar na sociedade. Se a criação, se a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus, a terra está ansiando para que você manifeste a maturidade espiritual na política, a maturidade espiritual no teu trabalho, a maturidade espiritual na tua escola, aonde você estiver, na tua casa, no teu casamento, governando a tua casa. O Senhor deseja que você manifeste a maturidade espiritual. Então nós vivemos no maior tempo da igreja e no melhor tempo da igreja. No maior e no melhor tempo da igreja. Qual que é o maior e melhor tempo da igreja? O maior e melhor tempo da igreja é esse que nós vivemos, a nova aliança, onde Cristo habita dentro de nós. Onde eu posso, como igreja, transportar Cristo por onde eu passo. Então, irmão, o negócio não tem a ver de quanto louvor eu sei cantar, não tem a ver de quantos cultos eu vou, tem a ver o que eu faço na sociedade, levando o Cristo que está dentro de mim. O pai, quando ele olha para o Marisvaldo, para a Samara, ele não quer saber o nome do Marisvaldo e da Samara. Ele não quer saber que o Marisvaldo é um excelente marceneiro, o melhor marceneiro de São José dos Campos. O pai não quer saber isso. O pai quer olhar se Cristo está ali. O pai não quer ver o marceneiro, o Marisvaldo, ele quer ver Cristo. Amém? E se Cristo estiver ali, ele vai se tornar melhor dos melhores marceneiros. Porque ele vai fazer com excelência. O pai olha para nós e quer saber: Cristo está ali? Então, irmão, eu estar com o microfone na mão, estar fazendo um monte de coisa aqui, não representa nada se Cristo não estiver em mim. O pai vai olhar para mim e falar assim: poxa, pastor, o senhor sabe mais ou menos, eu deixo você pregar um pouquinho aí mais ou menos. Você sabe mais ou menos. Mas se Cristo não estiver em você, não serve para nada. Então é maturidade. Então por isso nós temos que ser sinceramente. Tá, minha Bíblia está indo embora. Temos que ser sinceramente. Entramos com plena confiança para um novo e vivo caminho. Entramos. Ou seja, você já pode entrar. Você já pode. Amém?
Versículo 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Irmão, olha, que interessante. Nós precisamos ter um coração sincero. O que é sinceridade, irmão? Eu posso dizer que sinceridade é uma soma da fidelidade com lealdade. Porque tem muita gente que é fiel, mas não é leal. Então a sinceridade é a fidelidade mais a lealdade. Porque fiel é quando eu obedeço, mas leal é quando eu honro. Porque eu posso estar aqui com os irmãos, eu passo uma ordem aqui para os irmãos, e na minha frente o pastor Paulo, o Marisvaldo, o pastor Cristiano fala assim: não, nós vamos fazer, pastor. Aí quando eu vou embora, pô, nós vamos fazer, mas tá louco, o pastor também, hein? Ele foi fiel, ele fez, mas ele não foi leal, ele foi desleal. Então sinceramente é ser fiéis e leais. Então o que é ser fiel a Deus? É crer nele. O que é ser leal? É confiar nele. É praticar. Não adianta você falar que você crê no Senhor, mas você não confia. Então é por isso que nós temos que ser sinceros. E o Pai deseja um coração sincero. É por isso, querido, que aqui nós falamos de cuidado. Você está numa casa de cuidado. Se você quer cuidado, quer ser cuidado, realmente ser cuidado, querido, venha para esta casa. Se você quer ser cuidado, mas se submeta ao cuidado. Seja sincero. Abra o teu coração, fale todas as tuas mazelas. Quando você abre o teu coração, põe as suas mazelas para fora, o Espírito do Senhor derrama o bálsamo de cura sobre a sua vida. Quando você submete o coração a alguém, o Senhor te cura. Mas a nossa falta de sinceridade, a nossa falta de fidelidade e lealdade nos impede de viver uma vida em paternidade. E aí eu não consigo ser sincero. Aí quando eu sento com a minha paternidade, eu não sou sincero. E quando você não for sincero, você não é fiel e leal. Então a fidelidade, irmão, ela é boa. Mas se você for fiel e leal, é melhor ainda. Porque o Pai te cura. Amém? Quantas coisas nós ficamos guardando dentro de nós e ficamos oprimidos. Isso eu posso dizer que é uma mentira. Toda vez que nós vivemos numa mentira, nós queremos viver uma vida de aparência. Aí, irmão, como é que você está? Nossa, pastor, está uma bênção. Só que quem tem o Espírito do Senhor sabe que não está. Irmãos, aqui nessa casa, como diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5, ajuda aí, e alguma coisa, diz assim, que a ninguém nós conhecemos segundo a carne. E se até Cristo nós conhecíamos segundo a carne, nós não vamos passar a conhecer mais, que é segundo ao Espírito, no Espírito. Então quando a gente chega na pessoa, a gente sabe todos os castelos de aparência. Mas pastor, mas por que o senhor não fala? A gente não fala. Se a pessoa não for sincera em falar, como é que a gente vai tocar num lugar que está sem sinceridade? Amém? Então precisa ter sinceridade, precisa ter coração rasgado para que tenha cura. Precisa ter sinceridade. E na sinceridade você tem cura. Irmãos, e é o melhor tempo da minha vida eu tenho vivido em paternidade, irmão. A igreja demorou para se portar isso. Por quê? Porque todos nós, dentro da nossa religiosidade, nós não queremos ser cuidados por ninguém. E se nós não queremos ser cuidados, como é que a gente vai cuidar de um monte de gente? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os vossos corações aspergidos no purificar de uma consciência culpada. O que é isso? Nos purificar, aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. O que é isso, querido? Quando você vem com sinceridade, você lava o seu coração na água do Espírito. A água representa o Espírito Santo. Ele começa a curar o seu coração e você começa a ser purificado da sua consciência culpada.
Porque toda mentira, ela esconde um trauma. Você tem uma aparência boa para todo mundo, mas por dentro de você está escondendo, não está bem. E aí você fica sempre com a consciência culpada. O reino de Deus, quando nós entendemos que Cristo habita dentro de nós, e quando nós abrimos, irmão, não tem mais a nossa reputação. O que mais impede a gente entregar o nosso coração é a reputação. Ah, mas o que o pastor vai pensar de mim? O que a pastora vai pensar de mim? Irmão, se nem Cristo pensa algo errado de nós, quem somos nós? Nós estamos aqui apenas como dispenseiro para prover cura para vocês. Então quando você vem em sinceridade, que ele abra seu coração, você pode ter certeza, nunca mais o diabo te arrebenta nessa área. Tem famílias sendo destruídas porque não tem sinceridade. Tem homens que não conseguem caminhar firmemente no reino de Deus porque não tem sinceridade. Sabe aquela pessoa que uma semana está pulando, na outra semana está... Irmão, não é normal isso. Não é normal isso. Isso não é normal. Isso é falta de sinceridade. Hoje eu estou bem para exercer um trabalho, amanhã eu não estou. Isso é falta de sinceridade, você não está sendo sincero. Não existe. O reino de Deus, filho maduro é filho constante, irmão. Não é filho que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. É filho constante. E se nós entendermos isso, nós vamos entrar num novo nível no Senhor. Por isso que a palavra fala aqui, olha: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras. Oh meu Deus, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe o que eu gosto desse texto? Que ele fala assim: apeguemos com firmeza à esperança que professamos. Quem prometeu para você? Quem é a nossa esperança? Cristo é a nossa esperança. Aí aqui tem uma posição forte: apeguemo-nos a isto. Apeguemo-nos a esta esperança. Então por isso que há poder nas suas palavras. Aquilo que você confessa, há poder. Agora você precisa entender uma coisa, irmão. Quando Paulo fala lá na Epístola aos Romanos, capítulo 12, que diz assim para nós: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas renovai a vossa mente. O que Paulo estava falando? Para a gente não ficar programado como o mundo nos programa, porque o mundo, ele nos programou para confessar fracasso. Esse sistema maligno que rege o mundo, ele programou as pessoas para confessar derrotas e fracassos. É por isso que hoje as igrejas estão cheias. Sabe quando que as igrejas estão cheias? Quando a gente põe uma faixa lá na frente: venha para cá, nós vamos fazer 7 semanas para parar de sofrer. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo debaixo desse sistema mundano, um sistema de derrotas e fracasso, e esquecendo que na cruz o Senhor já os tornou vitorioso. Quando a carta lá fala para nós que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, então eu não preciso, irmão, ficar professando derrota, eu só vou professar a minha vitória. E aí, por eu não entender isso, eu tenho que fazer campanhas. Por a igreja não entender isso, a igreja ela entrou no mundo. A igreja ela entrou no sistema do mundo. Ela não está lá no mundo com as pessoas, não está lá na balada, não está lá jogando bola, não está fazendo nada disso. Mas ela está mais no mundo do que o próprio mundo. Porque ela está num sistema governado pelo mundo, um sistema de derrota e fracasso. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, aonde os filhos de Deus maduros chegam, eles chegam com elevação de vitória. É essa manifestação que Romanos 8,19 nos fala. Um filho que porta a Cristo, ele é vitorioso, porque ele entendeu quem ele é em Deus. Ele sabe quem ele porta, e ele sabe que as portas do inferno não podem contra ele, porque ele é cheio de Cristo, e o sangue de Cristo o garantiu na vitória. Você está entendendo isso? Agora, quando eu vivo no sistema do mundo, eu mais professo as minhas derrotas.
eu mais professo as minhas fraquezas, eu mais professo as minhas doenças, e eu dou mais valor a tudo isso do que a Cristo. Irmão, você quer ver um povo que não está em Cristo? Você vê, o mundo está difícil, a política está ruim, a crise está arrebentando com tudo. É quem está no sistema deste mundo. Querido, você não é deste sistema. O nosso sistema é o reino dos céus, não é o sistema deste mundo. Você não, com crise ou sem crise, a tua fonte é o Senhor. Nunca você vai ter que ficar desesperado pela crise. Por quê? Porque a tua fonte é o Senhor. Mas uma igreja que está moldada ao sistema deste mundo, vamos fazer campanha. Vamos fazer campanha para libertar o pessoal da crise. Aí o pessoal não sabe que já foi abençoado por Deus com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Efésios. Nós já somos abençoados por Deus com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aí você fala, pastor, mas então por que eu vivo uma vida que eu não recebo? Porque há poder nas suas palavras. Nós estudamos aqui na quarta retrasada que a nossa palavra é o veículo que comunica o nosso pensamento. Você que tem uma vida de derrota, você que tem uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, você vive isso e está professando isso. Agora a palavra aqui que diz para nós em Hebreus 10, 23 é: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Então você precisa entender, querido, e você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para permanecer, para se manter na confissão de vitória. E o que é uma confissão de vitória? Não é campanha, querido, é saber que você já tem tudo no Senhor. Ah, pastor, o diabo não está deixando eu dormir. Irmão, levanta lá e fala para ele: vai embora, cara, aqui na sua casa não. Cristo está dentro de mim. Não, pastor, eu não posso. Então, está dentro de você. Você não precisa do pastor ir lá e derramar 1 litro de óleo, 50 óleos na sua casa. Você só precisa levantar e falar assim: ei, essa casa é minha, quem habita dentro de mim é Cristo, então essa casa é dele. Você sai daqui. Por quê, querido? Porque você é mais do que vitorioso. Você pode todas as coisas em Cristo. Mas quando nós desconhecemos essa verdade, nós vivemos no engano. E aí o que faz? Eu falo uma mentira, aí eu não acredito em mim. Aí quando eu vou falar uma verdade, aquela verdade se torna mentira. Aí eu creio em Deus, mas antes, aí eu não quero fazer isso não. Eu tenho medo, o diabo vai pegar a minha vida. O diabo não vai pegar a sua vida não, irmão. Você que vai expulsar ele. Então apegue-se a essa esperança. Amém? Para manter nossa confissão, nós precisamos estar aptos. Você precisa estar apto a desafiar os seus sentidos naturais. Diga comigo, sentidos naturais. Cara, nós estamos falando de palavras que têm poder. Você precisa estar apto para desafiar o que você sente no natural. Você precisa desafiar a sua audição. Você precisa desafiar o seu olfato. Você precisa desafiar o seu paladar. Você precisa desafiar o teu tato. E você precisa desafiar a tua visão. Porque essas são coisas naturais. E no reino dos céus, você não vive de coisas naturais. Pastor, mas como que eu faço isso, querido? Lá em Adão perdeu a vida com Deus. Mas em Cristo, nós recebemos de volta. Os 5 sentidos naturais foram o que governou Adão até Cristo. Mas depois de Cristo, querido, além dos sentidos naturais, você tem o sentido da verdade revelada. Por isso que a palavra do Senhor fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos revelará. Essa verdade que a palavra está falando no original é a verdade revelada. É a verdade que Cristo revela a você. Então, ou seja, e conhecereis a verdade revelada. Cristo em mim. Quem que é essa verdade? Cristo. Quem que é a verdade revelada? Cristo. E conhecereis a verdade revelada. E a verdade revelada me libertará. E conhecerei, vou desenhar agora. E conhecereis Cristo. E Cristo me libertará. Mas a igreja não conhece Cristo. Esse tempo atrás o Gustavo Lara estava ministrando. Ele falou assim: irmão, fui ministrar numa igreja aí. Aí falaram para mim: pastor, você é só ministra de Cristo, né? Tem outra coisa para ministrar na igreja, irmão? Tem outra coisa para ministrar na igreja? Irmão, Cristo te leva à maturidade. A igreja precisa ser madura.
Quando nós chegarmos à maturidade de Cristo, quando nós manifestarmos essa estatura do varão perfeito, irmão do céu, muda tudo. Muda tudo. Então entende isso, cara. Você vai precisar desafiar o que você está sentindo, porque você vai ter que transcender. Fala o que para nós? Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Que filho é esse? Filho maduro, Cristo, ruios. Então, se você for liberto por Cristo, você vai ser livre. Esse é o Filho que o Senhor quer que manifeste. O Senhor não quer ver outra coisa em você que não seja Cristo, irmão. Porque se habitar Cristo, vai ter sinceridade. E filhos maduros agirão em sinceridade. Filhos maduros não andarão com problemas, guardando para si. Filhos maduros precisam ser sinceros. Sabe aquilo que está te magoando e você não solta? Se está magoando, eu vou te dar um exemplo. Você ainda não está maduro, mas se você não solta, você não chega à maturidade. E aí o diabo vai trabalhando nisso, vai aumentando essa amargura, vai aumentando essa falta de sinceridade da sua parte, vai aumentando essa amargura, e você vai se ofendendo. E cada vez que você vai se ofendendo, você não gera unidade. Porque um homem maduro que não se ofende, ele gera unidade no corpo. E quando você se ofende, você não gera unidade. Aí parece que o ambiente não te comporta, mas na verdade não é um ambiente. É a falta de sinceridade. Por isso que Paulo fala, avancemos com sinceridade. Avancemos com sinceridade. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o reino de Deus não é, eu venho aqui para somar. O reino de Deus não é isso, irmão. Pastor, eu vim aqui para somar. Você não veio aqui para somar, irmão. Você veio aqui para ser um. Não existe soma no reino de Deus. Não, vou ali que agora eu vou somar com o pessoal ali. Não, nós não estamos aqui para somar. O reino de Deus é integrar. Somos um. Um com Cristo. Todos nós aqui somos um, não é uma soma. Não existe uma soma. Não existe uma soma no reino de Deus. Existe uma integração. Somos um. Quando você entra no corpo de Cristo, você entra para ser um. Mas pastor, eu tenho minhas características. Sim, filho, você um é mão, outro é pé, outro é orelha, mas o corpo é um. Cada um fazendo uma função, mas o corpo é um. Ninguém está somando aqui. Porque quando você vem para somar, dá a impressão que o corpo de Cristo está faltando algo, e o corpo não falta. Você consegue compreender? Então nós não viemos para somar, nós viemos para ser um. Ser um é entender o que o corpo está recebendo. Ser um é entender a palavra que o corpo está recebendo. E hoje você precisa entender isso. Precisa apegar firme a boa confissão, que foi a palavra que a Daiane ministrou semana passada. Você precisa se apegar a essa boa confissão. Porque se você não se apegar à boa confissão, a sua vida vai ser permeada de murmuração e derrotas. Amém? Quantas pessoas, irmãos, chegam até nós, pastor, eu quero ser cuidado, por favor, nós estamos arrebentados, tal. Só que não vem em sinceridade, porque no momento de ser cuidado, a pessoa não quer ser cuidada. Na verdade, ela queria algo que a alma dela desejava, talvez fazer algo, mas não quer ser cuidado. Irmão, o que menos a gente interessa aqui nessa casa é o que você sabe fazer. Por quê? Porque quando você estiver curado, eu tenho certeza que o que você sabe fazer vai ser com mais excelência do mundo. Então, se você canta bem, se você prega bem, se você toca bem, isso não importa. O que importa para nós é como está a sua vida pessoal, como está o seu casamento, como está o seu relacionamento de paternidade, como que está a sua finança. Dá para tocar nisso, dá para orar, dá para discipular, dá para ensinar. Você tem um coração ensinável? Tenho, pastor. Pode ter certeza que você vai explodir no reino de Deus. Todo mundo que é sincero e parte para uma vida de cuidado e aprende, explode no reino de Deus. É por isso que eu não tenho dúvida do que o Senhor vai fazer com essa cidade através dessa casa. Mas o Senhor só está falando para essa casa: se alinhe, meus filhos, seja sincero comigo, apegue-se firmemente à confissão, sejam sinceros. Porque se eu conhecer um coração sincero de vocês, é o que nós acabamos de louvar aqui. Eu quero voltar à essência da adoração.
Porque o Pai deseja o quê? O meu coração. O Pai não deseja o meu serviço não, irmão, Ele deseja o coração. Porque Ele sabe que quando o meu coração está bem, o serviço, Então não é o fazer, é o ser. E quando eu sou, o fazer é natural. Então não deseje fazer, deseje ser. Que você vai fazer. Você só precisa trocar as ordens. Alguém ensinou a gente errado. Faz para você ser, não é, irmão? Vou falar uma coisa para você. O engenheiro, ele primeiro é engenheiro para depois ele tirar o diploma, ou primeiro ele tira o diploma para depois ser engenheiro? O médico ele primeiro é médico para depois estudar, ou ele estuda para depois ele ser médico? Porque primeiro ele precisa ser médico para depois ele fazer o trabalho. E no reino de Deus, você precisa ser maduro para depois você exercer. E a maturidade ela vem debaixo de muito ensino. Amém? De muito ensino. E de muita submissão. Em que sentido? Não é opressão não, querido. É pegar a palavra que está sendo direcionada e falar assim, é aqui o caminho que eu vou. E direcionar a sua vida. Os filhos dessa casa, eu posso falar, os filhos dessa casa que mais vivem em paternidade com sinceridade, são os filhos mais maduros. São os filhos que eu tenho mais visto um crescimento de Cristo, assim, um crescimento em Cristo fenomenal. Que muitos quando olhavam 1 ano, 2 anos atrás e olham hoje, como isso? Simplesmente porque agiu em sinceridade, puderam ser tocados. Puderam ser tocados, foram curados. E aí é curados para servir. Você curado, você serve, você sara. Agora se você está ferido, o que você faz? Aumenta a chaga. Se você está com lepra e vai servir, o que acontece? Passa a lepra para o outro. Se eu estou com lepra e vou servir, eu passo a lepra, porque lepra é contagiosa. Então eu preciso ser curado, purificado, limpo. E aí depois, o meu serviço, aí não vai, sabe o que você vai fazer quando você for servir? Você vai curar as pessoas. Por quê? Porque você tem autoridade. Amém? Então agarre essa confissão, querido, de filho maduro. Abandone essa verdade sensorial. Existem 2 verdades, a verdade sensorial e a verdade revelada. A verdade sensorial é a verdade que norteou Adão. Adão conseguiu viver até Cristo pela verdade sensorial. Eu sinto, eu cheiro, eu escuto. Mas você vai precisar viver da verdade revelada. Que essa verdade vai abandonar o que a verdade sensorial tem. Porque a verdade sensorial, o que ela guarda? Suas tradições, as suas ideias, seus pensamentos, seus paradigmas, seus sofismas, suas percepções, suas crenças. Está tudo nos 5 sentidos natural. E aí Adão veio aqui estudando, aprendendo tradição, veio estudando, veio criando percepções, crenças. Olha para você ver uma verdade sensorial. Quando Lázaro morre, Jesus chega lá, e aí o que Maria fala para Jesus? Ei, mestre, já cheira mal, já fazem 3 dias, verdade sensorial, cheira mal. O que Cristo fala para ela? Ei, mulher, eu não falei para você que se creres, verás a glória de Deus? Verdade revelada. Vocês conseguiram compreender? O Senhor pega a Maria e fala assim, deixa eu chacoalhar você, mulher. Quantas vezes eu discipulei você para entender a verdade revelada? Larga a verdade sensorial e vai para a verdade revelada. Não é o cheiro, é se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, não tem dias, não tem hora. Os seus sentidos, tudo que é do reino dos céus, vai parecer loucura aos seus sentidos. Tudo que é do reino do céu vai parecer loucura ao seu entendimento. Por quê? Porque você precisa abandonar o engano que foi formado pela religião, o engano que foi formado pela cultura do país, o engano que foi formado pela cultura da sua família. Tudo isso tem que cair por terra para que a verdade revelada de Cristo governe a sua vida. E a partir do momento que a verdade de Cristo governa a sua vida, você vai professar a palavra, e há poder em suas palavras. Jesus chega e fala para ela, menina, você é doida? Se creres verá a glória de Deus, não te ensinei? Ei, Lázaro, levanta. Ele já sabia. Sai para fora.
ouvi, Senhor, não os 5 sentidos, mas eu ouvi a verdade revelada e estou aqui. Você consegue entender isso? Se Lázaro tivesse vivo, ele não ia ouvir Cristo. Por isso que a palavra diz que só os mortos ouvirão a Deus, porque ele ouviu a verdade revelada. E é nesse lugar que você tem que entrar, um lugar onde a sua carne tem que estar morta, para que o teu espírito escute as palavras do Pai. E você professa: eu criei e por isso eu falo, eu criei e por isso falei. Então nós precisamos entender isso, querido. Lázaro estava mais vivo que todo mundo que estava lá. Por quê? Porque só ele pôde receber a verdade revelada. Em qual lugar você está? Em qual lugar você está? Qual lugar? Oh, glória! Qual lugar você está? Em Adão ou em Cristo? Em Adão você ainda está nos seus 5 sentidos, mas em Cristo você está na verdade que Ele te revela. Em Adão você lê a Bíblia e você começa a olhar segundo a religião que te ensinou, segundo os conceitos que você teve, segundo o seu professor de filosofia, segundo o seu professor de teologia, e aí você começa. Mas quando você está em Cristo, a verdade revelada, cara, uma letra da Bíblia salta no teu espírito e muda a tua vida. Você para de ficar sendo um contador de história, para viver a história que Deus escreveu para você. Os nossos cultos estão parecendo aula de história, irmão. Nós vimos para o culto, nós pregadores, e eu me incluo nisso, sabemos contar toda a história de Cristo. Sabemos contar toda a genealogia de Cristo, quando nasceu, quando viveu. Sabemos falar até como que era o pó da terra que Cristo andou. Mas não impartimos da verdade que Ele quer que seja impartida. Bom, tudo isso é história. Conhecer a história de Ayrton Senna não quer dizer que eu sou amigo íntimo de Ayrton Senna. Se eu começar a contar a história do Ayrton Senna aqui, eu posso contar um monte de coisa para você. Por quê? Porque eu gosto dele. Eu posso falar quando começou, posso falar qual doença ele tinha, eu posso falar para você tudo, quais foram os prêmios, como que ele morreu, posso falar tudo. Aí você vai falar assim: nossa, o pastor Kleber, amigão do Ayrton Senna. Não, eu só conheço a literatura do Ayrton Senna. Nunca peguei na mão do Ayrton Senna, nunca comi com o Ayrton Senna. Está cheio de pregadores assim, a igreja está cheio disso. Contamos toda a literatura de Cristo, mas não falamos a verdade de Cristo. Irmão, a literatura não vai nos libertar, o que vai nos libertar é a verdade revelada. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis Cristo, e Cristo vos libertará. Não é a literatura de Cristo que vai te libertar, é a verdade revelada de Cristo em você. E aí, querido, quando a verdade de Cristo revelar em você, você não vai querer ficar olhando para o outro e falar assim: eu quero ver Cristo no outro. Aí eu quero ver Cristo na Cristiane, eu quero ver Cristo na Amparo. Eu vou falar assim: será que a Cristiane está vendo em Cristo em mim? Será que a Amparo está vendo em Cristo em mim? É o contrário, querido. Porque no reino dos céus tira primeiro a trava que está nos seus olhos, para depois você se importar com o cisco que está no olho do seu irmão. Falei. Você acha que só porque você está numa igreja que fala reino, que prega um novo pacto, que você não é cheio de religiosidade, peguei você, você fica olhando para todo mundo e falando assim: eu não vejo Cristo nele. Cristo não está em você, ô religioso, que está julgando o outro. Porque quando você começa a portar Cristo, a primeira coisa que você vai falar é assim: eita, será que ela está vendo Cristo em mim? E antes de você falar dela. Se você não está conseguindo ver Cristo em ninguém, é porque não é que está faltando no outro, está faltando em você. Uau! Quando eu não consigo ver Cristo no meu irmão, não é o problema com o meu irmão, é comigo. E aí a gente se torna tão arrogante e orgulhoso da fé. Aquele cara lá não tem nada de Cristo. Olha que cara arrogante. Quem que você está sendo? E às vezes ele está olhando para você e fala assim: nossa, como eu vejo o Alexandre cheio de Cristo. Ele não está falando assim, eu não estou vendo. Então, acredito, sempre quando nós apontamos, a nossa justiça própria é terrível, né? A gente sempre enxerga o pequeno erro do irmão e não consegue olhar o nosso grande erro.
Por muito tempo no meu trabalho eu ficava assim falando do meu chefe. Mas que ele não assista. Aí um dia o senhor falou assim: filho, antes de você falar dele, será que ele vê Cristo em você? Verdade revelada. Quando essa verdade bateu ao meu espírito, eu falei: meu Deus, então o problema não é ele, sou eu. Ele que tem que ver Cristo em mim, não eu ver Cristo nele. Ao contrário, as coisas. O problema sou eu. E aí quando você cai na real, quando Cristo te esbofeteia, que revela para você a verdade revelada sobre a mentira que você vive, que você acha que é verdade. Você vive uma coisa certa achando que é verdade, não é verdade, é só uma coisa certa. E é me engano. Aí quando você descobre a verdade que é Cristo, você fala: meu Deus, é mesmo, Senhor. Por muito tempo, irmão, quando eu ia para uma reunião, meu chefe me dava uma bronca em mim, eu saía bravo com ele. Na verdade era o Senhor usando ele para que Cristo fosse revelado em mim. E eu não entendia. Sabe por quê? Porque eu estava na defesa. Eu não era sincero. Eu estava sempre na defesa, eu já sei. Tudo que ele falava para mim, eu já sei. E na verdade, irmão, a gente nunca sabe. Quando você fica nessa plataforma dos aceitos, você não consegue aprender nada. E aí as coisas começaram a mudar. E eu fui perguntar para o Senhor: mas por que ele está tão legal? Eu falei assim: não é ele que está legal, é você que mudou. Não foi ele que mudou, ele é o mesmo. E ele precisa do Cristo que está em você, nele. Ele é o mesmo. Mas você mudou, porque você passou a me ouvir. Você consegue compreender isso? Cara, nós não temos que só ouvir Deus uma vez, irmão. Não é só porque você veio num culto uma vez e alguém falou com você e você ouviu Deus e você ficou contentão. Querido, se Moisés só tivesse ouvido Deus uma vez, eu não sei o que eu estou falando de Moisés. Se Abraão só tivesse ouvido Deus uma vez, ele tinha matado Isaac. Deus falou: vai lá e sacrifica Isaac. E o mesmo Deus falou: chega, Abraão. Mas se Abraão tivesse no orgulho dele, que já tinha ouvido Deus e ia fazer o que Deus falou, tinha matado Isaac. Quantos Isaac você já matou por não continuar ouvindo a Deus? Querido, no conhecimento sensorial de Adão, você pode até declarar assim: eu tenho uma doença difícil, eu tenho um problema difícil. Mas na verdade revelada que é Cristo, você vai dizer assim: eu sou curado na cruz, eu já fui curado na cruz. Eu já recebi a solução na cruz. Ah, minha família está torta. Não está torta não, minha família já foi ganha por Cristo na cruz. Agora, se você está na verdade sensorial, tem um problema difícil mesmo. Irmão, eu vou falar para você uma coisa. A tua confissão, aquilo que você declara, tem que ser a contramão do que o teu médico diz. Por quê, pastor? Porque Deus não é médico, Ele é o Criador, querido. Médico é apenas um médico, Deus é o Criador, Deus fez todas as coisas. Se o diagnóstico do teu médico é ruim, o diagnóstico da sua vida, o que você vai professar como vida, não deve ser ruim. Tem que ser contramão ao diagnóstico que o médico deu. Você não pode aceitar esse diagnóstico. A tua palavra vai professar algo diferente disso. Por quê? Porque você tem a verdade revelada que é Cristo. Você tem o Criador habitando dentro de você. Jesus é o médico dos médicos. Que médico dos médicos? Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é mais do que médico, Ele é mais do que Senhor, Ele é mais do que Rei, Ele é o Criador. Por muito tempo a gente vem cá, irmão, o médico dos médicos vai te curar. Jesus não é médico, irmão, Ele é Criador. Médico fica no chulé de quem é Criador. Quem é Criador sabe mais que o médico. Tem coisas que a medicina está descobrindo hoje que Cristo já sabe, porque Ele criou. Quem que fez o DNA foi Ele. Quem que juntou as juntas foi Ele. Quem que fez os nervos foi Ele. Quem que fez o sangue foi Ele. Quem que deu a vida foi Ele. Porque nós fomos gerados nele desde antes da fundação do mundo, como diz a palavra. Antes que a terra existisse,
você já existia. Antes que o mundo existisse, você já foi formado nele. Palavra do Senhor. Nós já fomos eleitos em Deus, gerados em Deus, desde antes da formação do mundo. Ué, pastor, mas o que é aquele boneco que Deus fez? Irmão, a palavra fala que ele pegou lá e fez um boneco de barro e soprou a vida, a ruar dentro. Sabe qual vida que ele soprou? Aquela mesma vida que já estava formada nele desde antes da fundação do mundo. Então o seu Deus não é médico dos médicos, Ele é o Criador de todas as coisas. E você pode todas as coisas, é em Cristo que te fortalece. Mas é em Cristo. Se você entender isso, muda a história da sua vida. Ah, meu Deus. Você precisa se manter na fé, irmão. Timóteo 1,19 diz o quê? Mantemos a fé e a boa consciência, que alguns já rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Sabe por que muitos naufragam? Porque rejeitam a fé, rejeitam a boa consciência, que Paulo já falou lá, abandone, renove a sua mente, tenha uma boa confissão. Querido, não cancele a sua confissão de fé boa com uma segunda confissão de mentira. Abandone toda mentira, abandone toda murmuração, abandone toda reclamação. Isso faz parte da morte do teu eu. Isso faz parte de morrer você, para que você comece a combater, como Paulo fala em 1 Timóteo 6,2, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, a qual você já foi chamado e fez a sua confissão na presença de muitas testemunhas. Paulo falando para Timóteo, combata o bom combate. Você foi chamado. Tome posse dessa fé. A gente começa a olhar a fé como algo em acreditar. Fé não é acreditar, irmão. Sabe o que é fé? Fé é viver em plena sinceridade, pleno relacionamento. Sabe o que é fé? É quando Cristo e você não tem como separar. O apóstolo Cristiano pregou uma mensagem e alguns religiosos já mandaram mensagem para mim, metendo o pau, porque só leu o título e não vai ouvir a palavra, né? Que ele falou assim: Deus não é o primeiro lugar na minha vida. Aí o pessoal, que é esse apóstolo? Eu falei, não, vai ler lá. Não tem como Deus ser o primeiro lugar na sua vida. Deus não quer ser o primeiro lugar na sua vida, Ele quer ter toda a sua vida. Não há separação. Não existe separação. Deus é o primeiro lugar da minha vida, a minha família é o segundo lugar, a igreja é o terceiro lugar. Não existe isso, irmão. Deus, Ele é a sua vida. Se você porta Cristo, você está no trabalho, Deus está lá. Você está na sua casa, Deus está lá. Você está na igreja, Deus está lá. Por quê? Porque não tem separação. Uma vida religiosa te separa. Agora é o momento de estar com Deus. Agora é o momento de estar... Não existe isso, cara. Você é filho maduro, não tem separação. Somos um. Eu e o Pai somos um. Somos um. Não é uma soma. Você não vai somar em nada com Deus. Você vai permitir Ele tomar a sua vida e Ele governar a sua vida. Aí as pessoas não ouvem a mensagem, né? Mas entenda isso, não tem como Deus ser o primeiro lugar na sua vida, querido, se Ele não for a tua vida. Porque enquanto Ele for o primeiro lugar, quando você for fazer o segundo lugar, você abandona o primeiro lugar para fazer o segundo lugar. Por quê? Porque você não é onisciente e não é onipresente. Você não pode, entendeu? Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ser carne e osso. Mas se Cristo for a sua vida, muda as coisas. Então, querido, quando Cristo é a sua vida, até na sua família, quando você vai ouvir alguém falar de alguém, Cristo é na sua vida, você não vai ouvir, querido. Você não vai nem abrir a boca para opinar sobre a vida de alguém. Você viu aquele lá? Não vi, não quero saber. E tem raiva quem sabe. Porque você não vai opinar. Porque Cristo não opina sobre a vida de ninguém. Cristo não opinou nem sobre a vida da mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Cristo não opinou. Ele só disse assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora e ele falou assim: ei mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
Então, irmãos, é essa maturidade que o Senhor quer que nós chegamos, um lugar onde Cristo é a nossa vida. Se Cristo não falar, você não fale, mas se Cristo falar, pode falar, que vai acontecer, porque você porta essa verdade revelada dentro de você. Entenda isso, querido. O que está lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Em algumas versões, a minha versão é mais gostosa, fala assim, ó, tudo posso em Cristo que me fortalece. Essa versão, essa vitória, em qualquer assunto, você só vai poder ter quando você guardar a boa confissão. E o que é guardar a boa confissão? Você saber aonde você está, em quem estamos. Você está em Cristo? Pode falar. E você precisa saber, porque a nossa vitória depende de quem nós portamos. Querido, se eu porto murmuração, você tenha certeza. Se eu sou uma boca maldizente, uma boca de língua destrutiva, que só porto murmuração, que não falo, eu não estou portando Cristo. Mas se eu porto Cristo, tenha certeza, querido, tenha certeza que o inferno vai arrebentar contra você, mas o céu já agiu a favor de você há muito tempo. Toda vez que você entende essa verdade e você porta ela, você porta Cristo, o inferno fica furioso, mas só que o céu age para você, querido. Da mesma forma que o inferno fica furioso, o céu já agiu a favor de você faz tempo. Já começou lá na cruz, quando Cristo morreu e derramou o seu sangue. E a estratégia do inferno é te desestabilizar com palavras que vão te levar à negatividade, com palavras que vão te levar a você entender que você não porta Cristo. Existem diagnósticos, existem pessoas que são enviadas das trevas para chegar perto de você e te lançar palavras que te afundam. Mas se você está em Cristo, você é nova criatura, e tudo que já era velho já se passou, porque Ele fez nova todas as coisas. Então agarre nisso, querido, agarre nisso firmemente, a boa confissão, sem oscilar na palavra que Deus te deu. Ele não falou para você comer da árvore da vida, Ele não falou para você comer de Cristo, Ele não falou para você confiar na palavra que Ele falou. O que é um diagnóstico de um médico perante a palavra do Criador? A tua palavra tem poder, porque você porta Cristo. Quando nós decidimos professar a boa confissão, vai levantar. Quando você fala, eu estou curado, vai levantar um monte de gente para falar, você não está, você está assim. Vai levantar diagnósticos. Aí caia você aceitar o diagnóstico dos 5 sentidos, ou correr para a verdade revelada. O que o Senhor falou em Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, irmão? Aquela que vencer até o fim, ao que vencer e perseverar até o fim, será? Que falou, vai vir perseguição, vai vir aquilo, mas aquele que vencer e perseverar até o fim, será salvo. Em Eclesiastes 7:8, foi o versículo que destravou uma libertação na minha vida, porque quando eu comecei a entender sobre o reino de Deus, e eu vi que a minha vida religiosa era uma mentira, eu falei assim para o Senhor, Senhor, e agora? O que vai ser de mim? Eu comecei mal, Senhor, tudo mal. Eu comecei na mentira. Todo mundo olhava a minha vida de aparência e achava que eu era o casal perfeito. Olhava para a minha vida de casado e falava assim, o casal perfeito está ali. Olhava para um obreiro novo trabalhando na igreja, o obreiro mais perfeito da igreja está ali. E quando eu descobri a verdade que é Cristo, eu descobri que tudo era mentira. E agora, Senhor, eu comecei mal, mentindo para mim, mentindo para todo mundo, debaixo de uma religiosidade. Aí o Senhor me levou a essa palavra e falou assim, filho, para mim, mais importante é o fim de uma coisa do que o começo dela. E eu ouvi Deus falar para mim, não importa como você começou, importa como você está decidido a concluir o que você começou. Quando o Senhor falou para a igreja lá de Apocalipse, ao que vencer e perseverar até o fim, será salvo. Muitas daquelas igrejas começaram bem, irmão, mas terminaram mal. Mas tinha uma igreja que o Senhor falou o que para ela? Ei, você é fiel
Você é pequena no tamanho, mas poderosa na unção, perseverou na doutrina, na comunhão, perseverou na minha palavra. Ei, Filadélfia, ei, Filadélfia. Essas cartas do Apocalipse foram para 7 igrejas que existiram, irmão. Existiram. A igreja de Filadélfia era uma igreja que não tinha muito recurso, era menor que as outras, era uma igreja que era simples. Mas quando o Senhor olhava para si, eu vejo um gigante aí dentro. Eu vejo que um leão rosna. Eu vejo que um leão ruge aí dentro, pela sinceridade que você exporta. Então não é como nós começamos, mas sim como nós vamos terminar. Querido, decida professar uma boa confissão, porque a tua palavra tem poder. Você porta a Cristo. Mesmo que o inferno esteja gritando, berrando, saiba que o céu está agindo com você. A tua palavra tem poder. Por que tem poder? Porque você porta Cristo. Amém? Fica de pé, querido. Fica de pé. Oh, eu gostaria que você saísse daqui entendendo esta palavra hoje, querido. Não é como você começou. Talvez você começou sem fé. Não é como você começou, é como você vai terminar. Talvez as palavras negativas que lançaram sobre a tua vida, os diagnósticos, palavras contrárias sobre você, te desanimaram. Mas hoje eu quero falar: traga à existência a vida de Deus sobre a sua vida. Traga à existência sobre você as palavras de Deus. Você porta Cristo, irmão. Você não vai precisar de uma campanha de 7 dias para ser um vitorioso, porque você já é vitorioso, cara. Isso tudo aí é manipulação religiosa. Tudo isso aí é manipulação para atrair pessoas para a igreja. Você já é vitorioso. Você já tem Ele. Só que quando a igreja não é madura, ela não consegue alcançar esse lugar. Ela não consegue. E é um processo. Isso é gradativo. O processo da nossa vida com Deus, ele é gradativo. Não é da noite para o dia. Entenda o que eu estou falando para você. Não é da noite para o dia. Mas hoje você recebeu aqui uma ativação para pensar diferente. Uma ativação para enxergar as pessoas diferente. Uma ativação para olhar palavras contrárias com a palavra que Deus te dá. Toda palavra contrária sobre a sua vida vai ter que ser fortemente rebatida pela palavra de Deus que você porta. Você porta a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. É esta palavra que você porta. Uma palavra viva. Uma palavra viva. Essa é a palavra revelada. Essa é a verdade revelada. É Cristo que você porta, querido. E você não pode viver mais preso a uma palavra que te coloca para baixo. Por quê? Porque você já é mais do que vitorioso em Cristo. É em Cristo, não em você. Você já abandonou sua autossuficiência faz tempo para viver a suficiência de Cristo. E você precisa ser governado por essa palavra. Convidar você a orar. O louvor vai louvar aqui, você ore junto. Deixa que a verdade de Cristo governe a sua vida, meu irmão. Seja governado por essa verdade. Seja governado, querido. Senhor, instituídos estamos em Ti, somos Tua luz. A luz já está dentro de você. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa.